Olá, hoje eu vou ministrar uma palavra aqui que fala sobre a bondade de Deus na nossa vida. E quando a gente prega condenação, a gente opera morte, não somente na nossa vida, mas na vida daqueles que dão vida à palavra. Aqui vamos falar da bondade de Deus, da graça de Deus. Aqui em Romanos 6, que começa no 14, fala sobre a bondade de Deus, a graça de Deus. Aqui em Romanos 6, no versículo 14, diz assim que porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum, não sabeis vós quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a quem fostes entregues. Em Romanos 5, no 17, fala assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui está falando sobre a bondade de Deus, a graça de Deus na vida daquele que crê nele. Aqui a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Sobre a antiga aliança, você tinha de se arrepender primeiro antes de ser alcançado. Hoje, sobre a graça de Deus, sobre a nova aliança, é a bondade de Deus que conduz a pessoa ao arrependimento. Sabe, quando Pedro teve seu primeiro encontro com Jesus, ele disse a Pedro: vamos pescar? Não foi. E Pedro pegou tantos peixes que as redes se rasgaram e o barco quase afundou. E ele percebeu quem era o homem diante dele. Pedro caiu aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, pois sou um homem pecador. A bondade veio primeiro e depois o arrependimento. Quando está escrito em Romanos 6, que começa, que eu acabei de ler no 14, que fala exatamente sobre isso. Que na graça o pecado não tem domínio sobre nós. A lei opera o pecado. Quando a gente não prega a graça de Deus, nós rejeitamos a graça, quando a gente prega a condenação, nós caímos da graça e vivemos debaixo de maldição, porque não aceitou a graça de Deus. E aqui ele diz que a lei opera o pecado. Você não deveria estar tentando, deveria estar descansando e confiando no Senhor. Ele é a nossa justiça, sabedoria, santidade e redenção, como está escrito em Romanos, que começa no 6, que diz que a graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, no livro do poder do pecado, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou
Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua redenção. Sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais no pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aqui é a graça de Deus. A definição do temor a Deus é a adoração, como está em Deuteronômio, no versículo 5, que fala sobre adoração a Deus. Deuteronômio fala sobre a adoração de Cristo, de Deus, que diz assim: Deuteronômio 5, no versículo que começa no 5, fala assim sobre a definição do temor a Deus e a adoração, que diz assim: naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te escurecerás, não te encurvarás a elas, nem se servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldição dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Aqui o temor é a definição de adoração a Deus. Quando você não prega a graça de Deus, você está debaixo de maldição, como está escrito aqui em Gálatas, que fala sobre isso. Em Gálatas, que começa no versículo 1, fala referente a isso.
Quando a pessoa prega condenação, ela opera a morte não somente na vida dela, mas na vida daquela pessoa que dá ouvido para eles, condenando. Aqui em Gálatas fala sobre isso. Gálatas 1, no versículo que começa no 7, que fala referente a isso. A inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para o outro evangelho, ao qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E a fé que Jesus disse, e estes eram gentios, a mulher cananeia e o centurião romano, eles não tinham consciência da lei, mas sim da graça. Jesus em pessoa ali, eles reconheceu a graça de Deus em Jesus, como está escrito aqui em Romanos, que fala novamente da graça de Deus. Em Romanos 4, que diz: a lei anula a fé e torna as promessas ineficazes. Em Romanos 4, no versículo 14, que diz: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, pois pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui a graça de Deus, a bondade de Deus, que temos que anunciar. E continuando, Deus ele também nos fala através de sonho. Quando você sonha, e você tem que orar a Deus para que Ele possa te esclarecer melhor, porque cada sonho tem sua particularidade. Quando você sonha que você no sonho te beijou sem seu consentimento na boca, pode estar indicando sentimento de
vulnerabilidade ou a necessidade de reafirmar seus limites. O sonho também pode refletir insegurança ou medo relacionado à intimidade, ou pode simplesmente ser uma representação simbólica de uma situação na sua vida real, onde você se sentiu desrespeitado ou sem controle. Ou também pode estar relacionada à exposição na sua vida desperta. Pode ser também um reflexo de situações em que você se sentiu impotente ou sem controle. Ou também pode ser a falta de consentimento em suas relações e interações. Ou também pode ser um lembrete para você estabelecer limites claros e garantir que as suas necessidades sejam respeitadas. Ou também pode indicar medo, insegurança em relação à intimidade, relacionamentos ou à sua própria sexualidade. Ou também o sonho com um beijo forçado pode ser uma forma de seu cérebro processar experiências passadas ou situações atuais em que você se sentiu desrespeitado. Também pode indicar uma necessidade de reafirmar limites e seus valores em suas relações. Pode ser um lembrete para você se comunicar de forma mais assertiva e proteger seu espaço pessoal. Ou também pode você procurar identificar seus limites e comunicá-los de formas claras e assertivas. Beijo no sonho pode simbolizar um acréscimo de afeto em sua vida. Isso pode indicar a busca por conexões emocionais mais profundas. Amor não declarado em sua vida é você discernir o contexto do seu sonho. Quando você sonha com uma pessoa, ela é gorda, no sonho ela está na UTI. É você discernir o contexto do sonho, porque pode significar morte ou na vizinhança. Eu tive esse sonho, eu sonhei com uma pessoa e era meu vizinho. E eu fiquei sabendo depois de 3 dias que ele tinha falecido. Ele teve um problema no coração e morreu. Eu tive esse sonho. Porém, cada sonho ele é subjetivo e pessoal, é você discernir o contexto do seu sonho. E também sonhar com comida pode estar relacionada a situações. Se a comida é boa, é uma situação boa que vai ocorrer na sua vida. Se a comida é ruim, é uma situação ruim que vai suceder. É você orar para Deus desviar essa situação da sua vida ruim. Tudo que for ruim é sempre importante a gente anular em nome de Jesus. Sonhar com discursão é ruim, é você anular em nome de Jesus, porque pode ser contenda, fofoca, é você orar para que não suceda. Sonhar fazendo cocô no sonho é bom, porque você está expelindo coisas que não são bom, que não é mais útil. Pode estar relacionado a sentimento, pode estar relacionado a pessoas. Então, é você discernir o contexto do seu sonho, porque cada sonho, ele é pessoal
é subjetivo, é você discernir. Sonhar com um bebê pode estar relacionado a um novo integrante na família. Também pode indicar que Deus está pondo projetos na sua mão. É você ficar em alerta que Ele vai dar projetos para que você possa executar. Porém, cada sonho é você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor, porque cada sonho é individual para cada um. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, abençoa Jesus Cristo, a sua igreja, tirando tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir, tirando toda a ação das trevas, todos os espíritos opressores, todo espírito de inveja, contenda, mágoa, toda a ação das trevas que estiver agindo nessas vidas, trazendo contenda, trazendo miséria, opressão, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor diz, passa céus e terra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em ti por justiça. Senhor, nos ajude a continuar a pregar sua graça, não pregar condenações, maldições na vida dos outros e na própria vida. Senhor, nos dê espírito de sabedoria e de perseverança para continuar perseverando em ti, Jesus, porque sem ti nada podemos fazer. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Eu anulo e repreendo todo espírito opressor, todos os espíritos de maldições, palavra enviada do inferno. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus, porque a sua graça nos basta. Em nome de Jesus, Senhor, vai ao encontro de Jesus, aquela pessoa que está no hospital, está ali. O Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor que opera, o querer, o agir, o efetuar, é o Senhor que vai à frente, derribando as barreiras, tirando toda escuridão e fazendo tudo claro até se tornar um dia perfeito. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Meu Deus, nos ajude, ó Pai, a perseverar em Ti, perseverar na Sua justiça, Jesus. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, abençoa as nações, abençoa Israel, que haja cura, libertação, salvação, arrependimento, que haja prosperidade, que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu a vitória, ó Pai. Amém.